O governo discute formas de melhorar a relação com o Congresso com mudanças na articulação política, depois de derrotas em votações na semana passada. Agora, como os parlamentares estão acompanhando essa tentativa de diálogo? A nossa entrevistada é a deputada pelo Partido Novo aqui de São Paulo, Adriana Ventura. Tudo bem, deputada? Como sempre, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bem-vinda. Muito obrigada, Thiago. É um prazer falar com vocês da Jovem Pan. É sempre muito bom estar aqui. Prazer é nosso sempre. Deputada, a gente vem acompanhando essa mobilização. Hoje o ministro Alexandre Padilha deu uma longa entrevista falando das articulações. Pessoalmente, a senhora como uma parlamentar mais independente, vamos dizer assim, acredita que essa relação vai melhorar? O que depende para essa relação melhorar? Olha, eu vou falar até fazer uma correção. Eu nem me considero tão independente. Não é tão independente assim. Assumidamente oposição. Eu sou uma assumida de oposição, mas assim, pensando de uma maneira independente, até porque eu quero o melhor para o meu país. Eu não acredito que essa relação vai melhorar, porque eu acho que é uma relação que começa errada, caminha errada e segue errada. Na verdade, a gente vê que existe um governo que tenta passar pautas que são muito complicadas, porque ele vai contra a ideologia da maioria dos parlamentares lá. Quando você tenta passar pauta de costumes, que onde o parlamentar, ainda que seja da base, ele seja obrigado assim, a votar contra a sua base, a gente sabe que boa parte do governo Lula vem de uma base evangélica, de uma base do agro e tal, e ele tenta passar pautas muito ruins, ideológicas ali. Então, eu acho que aqui não é nem a questão de fazer um presidencialismo de coalizão, de ser aquele famoso fisiologismo do toma lá da cá. Aqui, nenhum parlamentar mesmo da base vai votar contra a sua base. Então, eu acho que é muito complicado contar que alguma coisa vai melhorar. Claro, quando eu falo independente, aqui não deixa de ser uma oposição responsável, né, deputada? Acho que aí é o caminho, né? Isso sim. Certo. Isso eu concordo, eu acho que é o nosso papel mesmo. Claro. Bom, eu vou passar a palavra agora para os nossos comentaristas, a Dora Kramer e também o Cristiano Vilela. Dora Kramer, você. Boa noite, deputada. A senhora falou, começou errado, continua errado, e tem um ponto que a senhora concorda com o ministro Padilha e com o senador Randolfo Rodrigues, que é a questão do perfil ideológico. Mas eu lhe pergunto, quando a senhora fala forma errada, é só isso? O problema é só o perfil ideológico? Porque também tem pautas da economia, como a desoneração, que não tem nada a ver com perfil ideológico, e, no entanto, o governo se atrita com o Congresso. Então, oi, Dora, boa noite vocês. Eu concordo, existe uma questão, eu estava me referindo principalmente às últimas pautas, às últimas derrotas do governo, né? Então, existe uma questão de perfil de pautas que são basicamente ideológicas. Tem outras que o governo se atrita, mesmo que não seja uma pauta ideológica, você falou da desoneração. E tem um outro lado também, Dora, que eu também puxo um outro fio, que é o seguinte, você tem pautas, muitas vezes, que economicamente são péssimas. Aumenta gasto, aumenta déficit, tem problema de descontrole fiscal e mesmo assim são aprovadas. Então, o que a gente tem que falar é que, além do perfil ideológico, existe essa relação que existe entre Congresso e Executivo, que eu não estou nem falando desse governo, né? É uma coisa histórica que é baseada no famoso formar base, no toma lá da cá, fisiológico. A gente sabe que isso existe, então não é só o perfil, mas é também esse direcionamento, esse comando, que muitas vezes não considera, às vezes, questões técnicas, questões responsáveis, mas quando entra na ideologia propriamente, quando o parlamentar se vê coagido aí contra a sua base de uma maneira explícita, aí eu acho que a derrota é mais gritante, porque em outras pautas que o governo atritou com o Congresso, eu acho que, assim, foi uma medida completamente desnecessária, que causou um mal-estar enorme, principalmente que foi contra uma decisão do Congresso e foi ainda buscando, né, o Supremo. Então, eu acho que isso compromete demais a relação. Eu acho, basicamente, que não há confiança. Eu acho que, basicamente, tem uma questão de confiança que não existe aqui. Cristiano Vilela. Deputada, boa noite. Deputada, essa falta de foco, essa falta de organização do governo na relação com o Congresso, ela acaba fazendo com que alguns temas importantes, caros para o governo, para a governabilidade, não sejam apreciados. Como é que a senhora vê o fato de que a gente já está em junho e que nós temos uma pauta extensa para ser apreciada e a senhora vê que vai caber, vai ser possível apreciar todos esses pontos
antes do recesso parlamentar, sabendo que no segundo semestre nós vamos ter um segundo semestre esvaziado por conta das eleições, temos aí 1 mês e meio com o São João no meio. Como é que a senhora vê essa questão? Dá tempo? Olha, na minha visão, não dá tempo. Pelo menos não dá para fazer esse debate de uma forma responsável. Se a gente vê que a gente tem inúmeros grupos de trabalho de reforma tributária, tem outras pautas que são tão caras e necessárias, e a gente vê o funcionamento em si, porque daí de um dia para o outro tal, vai e vota. E a gente sabe que o vai e vota carece de uma participação maior da sociedade civil e dos próprios parlamentares. A gente pode ver, e todo mundo sabe, que o rito legislativo está extremamente prejudicado nessa legislatura, né? O bom debate, aquele tempo de passar nas comissões, de ter comissão especial, de ter comissão de medida provisória, isso é passado, não existe mais. Então, hoje, assim, tudo é PL de urgência constitucional, tudo é nomeado um relator, passa pelas lideranças a portas fechadas e quando tem maioria para aprovar, vai e aprova tudo em cima da hora. Infelizmente, nem despachado para as comissões, a gente vê que os relatores são lidos no plenário com todas as comissões. Então, na minha visão, isso não vai acontecer. Acho que o Brasil perde muito, a gente sabe que é um ano curto, né? É um ano bem curto e eu não vejo tempo para ter nenhum bom debate sobre esses temas que são tão relevantes. Eu estou muito preocupada, inclusive, com a reforma tributária, porque a gente vê que é um Frankensteinzinho que está crescendo e precisa ter um bom debate, até porque a gente precisa brigar por isonomia tributária. Eu acho que a questão é essa. Teve essa discussão aí, né, de isenção de importado e cadeia de concorrência desleais com as nacionais. A gente tem que trazer isonomia tributária e pautas onde todos sejam iguais, também perante a lei, porque aqui a gente vive com privilegiados, inclusive na questão tributária e todas as outras. É isso que eu ia perguntar para a senhora em relação às matérias complementares da reforma tributária. E a gente sabe que é praticamente o último ano do presidente Arthur Lira, ele deixa o cargo do comando da Câmara em fevereiro do ano que vem. A senhora acha que pelo menos essas matérias complementares da reforma, por mais que falte o debate, serão aprovadas? Eu acho que sim, porque há um trabalho sério feito pela sociedade civil e por muitos parlamentares e por frentes parlamentares, onde todas essas questões estão sendo encaminhadas por projetos de lei complementares, assim, diversos. Então, esse debate vai indo a forceps, porque tem reuniões todas as semanas, esse debate está central, tem parlamentares sérios encabeçando isso. Então, isso está acontecendo de uma forma ou de outra, até dando voz para a sociedade civil. Então, isso eu espero que pelo menos isso seja encaminhado, mas que vai ser atropelado, eu não tenho a menor dúvida, Thiago. Deputada Adriana Ventura, do Novo aqui de São Paulo. Como sempre, muito obrigado pela gentileza, bom descanso, até a próxima. Muito obrigada a vocês, boa noite a todos e sempre à disposição. Obrigada. Muito obrigado.